Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Farmácia em Prosa, o podcast do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás. Eu sou Maiara da Costa, jornalista, e estou aqui para mais um bate-papo com você, diretamente do Centro de Aperfeiçoamento Farmacêutico, o CAF. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, principalmente aí para nós mulheres. Então você aí que está em casa, preste atenção nesse podcast, compartilha com as amigas, com a família, porque o tema hoje vai te interessar bastante. Você sabia, por exemplo, que o câncer de colo do útero é o terceiro tipo de câncer mais incidente no Brasil? Olha só os dados que eu tenho aqui do Instituto Nacional de Câncer. Para cada ano do triênio 2023 a 2025, foram estimados mais de 17 mil casos novos. A gente vai falar sobre isso, vai falar sobre prevenção, vai falar sobre diagnóstico, vai falar sobre tratamento e muito mais. E para essa conversa eu tenho aqui convidadas muito especiais. Eu estou aqui com a doutora Mônica Rodrigues Pires, que é médica com residência em Oncologia Clínica e Clínica Médica. Seja muito bem-vinda, doutora, muito obrigada. Eu estou aqui também com a doutora Tereza Cristina dos Santos, que é farmacêutica, especialista em farmácia hospitalar com ênfase em oncologia e é membro do nosso GT aqui de Oncologia do Conselho. Seja muito bem-vinda, doutora Tereza, é um prazer estar aqui com vocês. Eu já quero aqui agradecer também em nome da diretoria do CRFGO, que nos proporciona esse momento de conhecimento e de troca de aprendizado. E eu queria que a gente começasse o nosso bate-papo explicando para o pessoal de casa esse mês que estamos, que é o Março Lilás. O que significa essa campanha? Por que ela existe? Você quer começar, doutora, por favor? O Março Lilás, ele vem para conscientizar, principalmente aí sobre a prevenção do câncer de colo uterino. Então, é um mês voltado para essa conscientização. Uhum. E o Março Lilás, ele começou justamente no sentido de conscientizar as pessoas. Por quê? Primeiro, boa noite, gente. É um prazer estar aqui e agradecer o convite para falar sobre um tema tão importante, né? O Março Lilás, assim como a gente tem outros meses que representam outros tipos de câncer, né? Ele serve para a gente conseguir dar uma evidência, um destaque, né? Para informações, para tornar essa informação mais acessível para a população, porque a gente sabe que informação faz diferença, né? O câncer de colo de útero é um problema de saúde pública e então esse mês, na verdade a gente tem que lembrar disso sempre, né? Mas esse mês ele vai servir para destacar essas informações. É um mês que a gente vê, por exemplo, muita notícia, sobre isso aí na mídia, muitas ações sociais também. Mas antes da gente adentrar mesmo nesse tema do Março Lilás, eu queria entender, e assim como o pessoal de casa também, o que é o câncer de colo do útero, né? O que leva a esse câncer, doutora? Então, acho que primeiro a gente tem que, entender o que é o câncer, né? O câncer, na verdade, foi uma célula que por algum motivo, pode ser uma mutação, um agente externo, levou a uma mutação, que levou a uma replicação desordenada das células. Nossas células, elas estão se dividindo o tempo inteiro, né? A gente está renovando as nossas células. E por algum motivo, determinada célula passou a se replicar, se dividir de forma desordenada, E com a capacidade de se nutrir, se disseminar, invadir vasos de sangue, vasos linfáticos, provocar metástases, Ou seja, o câncer ir para outros locais, diferente de onde ele nasceu, Então, isso é o conceito de câncer. No colo de útero, a gente sabe que o útero é um órgão que parece uma pera, A gente tem o corpo uterino e a parte que de baixo, que faz a divisão com a própria vagina, é o colo do útero. Então, quando a gente tem o desenvolvimento dessas células tumorais nessa região, é o câncer do colo uterino. E esse câncer, ele se desenvolve por algum motivo específico? Por exemplo, existem fatores de risco? Ou, às vezes, até é interessante a gente falar isso por questões de desinformação, Porque, às vezes, existem uns mitos, algumas coisas que as pessoas falam, não, isso dá câncer, isso gera câncer. Então, como que é isso? Como que desenvolve isso? Na verdade, o câncer de colo uterino ele está muito relacionado ao HPV, a infecção pelo HPV. Então, é muito importante até que as pessoas tenham a consciência de, não só por conta do HPV, mas de todas as doenças sexualmente transmissíveis, a utilização de um preservativo, nas suas relações sexuais.
Então, assim, além do câncer de colo de útero, a gente tem vários outros cânceres que também estão relacionados aí ao sexo não seguro. Então, isso acaba interferindo bastante. Além disso, a gente tem outros fatores, principalmente fatores externos, né? Que podem contribuir para esse desenvolvimento desse câncer. Então, no Márcio Lais, um dos tópicos que geralmente vocês, profissionais da saúde, abordam é justamente isso, né? O uso de preservativo, que as mulheres, enfim, homens também, às vezes têm uma certa resistência, né? E aí, como que é isso, por exemplo, no consultório, no seu, né? Quando você atende o paciente, você também, quando farmacêutica, como que vocês abordam isso com a população? Nessa linguagem. No caso da oncologia clínica, o paciente muitas vezes ele já chega com um diagnóstico, né? Mas essa tarefa de promover educação, dar informações, isso não é importante só para o paciente, né? E às vezes ele, com informação, ele vai prevenir outros tipos de câncer, e tem as famílias, as pessoas, né? Todos vão ter acesso a isso. O câncer de colo de útero, por exemplo, como a Teresa falou, a gente sabe que tem uma relação muito importante com a infecção pelo vírus, o papilomavírus humano, que é o HPV. Mais de 95% dos casos, né, de câncer de colo de útero estão relacionados com a infecção por esse vírus. E a gente sabe que tem vários outros tipos também de câncer que tem uma relação com essa infecção, né, não só o colo de útero, mas também o de orofaringe, o de vulva, vagina, pênis, canal anal. Também são tipos de câncer muito relacionados com esse tipo de infecção. E que a gente consegue, né, ter medidas para prevenir. E, doutora Teresa, você comentou uma coisa interessante agora também, nessa questão do câncer, né, de colo do útero também, e ela também, da prevenção. Isso tem a ver, então, com aquilo que nós mulheres sempre falamos, né, de todo ano fazer o preventivo. Como que é isso? Tem um período correto? Ou tem que ser anual, semestral? Como... Alguns estudos trazem que pelo menos a cada 3 anos. Se você não tiver um histórico aí que indique que você tenha um risco. Porém, o recomendado mesmo é que você faça anualmente, principalmente se você tiver uma vida sexual ativa. Então, todos os anos você vai ao ginecologista, ela vai colher o material para a realização desse exame. É através desse exame que você consegue identificar células que já estão ali com essa mutação, que já estão ali apresentando algum problema. E eu queria repetir uma informação aqui para vocês, que eu falei no início do nosso podcast, que é em relação a esse relatório que saiu do Instituto Nacional de Câncer, né, que saiu recentemente. A gente estava até comentando aqui nos bastidores o quanto que esse número ele é assustador, né? Vamos falar um pouco sobre ele. Então, esse relatório ele foi publicado em 2023 e ele relata aí esses casos do triênio de 2023 a 2025 e foram estimados mais de 17 mil casos novos. Né? Aqui, inclusive, diz que isso representa uma taxa bruta de incidência de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. Doutora Mônica, isso é muito grande. É alarmante, né? Se a gente pensar que são 17 mil novos casos por ano, são 7 mil mortes relacionadas ao câncer de colo de útero. Então, são aproximadamente 15 a cada 100. E a gente sabe que tem relação, né, com a questão do índice de desenvolvimento, do acesso à informação, é cultural também, né? Se a gente for pegar um país desenvolvido como a Austrália, são 250 casos por ano, olha a diferença. Nossa. Lá eles começaram a vacinação muito antes, né? Eles já têm uma cobertura vacinal muito ampla, então os números, né, de incidência caíram drasticamente e é isso que a gente vem buscando também aqui para o Brasil. Sim, essa questão da vacinação que vocês têm comentado aqui é a vacinação do HPV, é isso? Vamos falar um pouquinho sobre isso para o pessoal de casa? O que é essa vacina? O que ela faz? Vamos por partes, né? O que é a vacina, assim, para começar? A vacina, na verdade, é uma forma da gente induzir o corpo a produzir anticorpos, né, contra determinado agente, nesse caso o vírus HPV. A vacinação, a gente sabe que ela é disponibilizada pelo SUS, então ela vai servir exatamente para fazer esse estímulo de anticorpos, né? O ideal é que a pessoa ainda não tenha tido contato com o vírus, né? A gente vai ter uma efetividade maior da vacina. Por esse motivo, ela é disponibilizada para crianças de 9 a 14 anos. A gente tem vários tipos de HPV, são mais de 100 tipos, e a gente tem aqueles tipos que são de maior risco para o desenvolvimento de câncer, né?
E na vacina disponibilizada, que é a quadrivalente, ela cobre 2 principais desses tipos, que é o tipo 16 e o 18. Tem outros também que estão relacionados a verrugas genitais, né? Mas não propriamente ao câncer, que é o nosso principal alvo. E a gente tem no SUS disponibilizado essa vacina para meninos e meninas de 9 a 14 anos, para populações que têm imunidade, comprometimento de alguma forma da imunidade, sejam pacientes oncológicos, pacientes transplantados, pacientes que convivem com HIV e AIDS. A vacinação ela se estende até 45 anos, e aí são 3 doses. Hoje, para meninos e meninas, é 1 dose, que é essa quadrivalente. No privado, a gente também tem a vacina disponível para as outras idades, né? Quem quiser ter acesso, é sempre um questionamento, né? Se vale a pena se vacinar, e vale a pena. Mesmo que a pessoa já tenha tido contato, a gente sabe que na população adulta, 80% das pessoas já tiveram contato com o vírus. Então, vale a pena vacinar, porque às vezes você teve contato com um, não teve contato com o outro, né? No privado, a gente tem a 9ª, que aí cobre um pouco outros tipos também, além do 6, 11, 16 e 18, que é o disponibilizado pelo Programa Nacional de Imunização. Ótimo. Tem 2 informações que você deu agora para o pessoal de casa que eu queria que a gente reforçasse aqui. A vacina, então, ela não é só para meninas, para mulheres, né? Vamos falar um pouco sobre isso, porque isso é uma dúvida que as pessoas têm muito, né? De tipo, não, é só mulher que pode, é só adolescente. Então, é para meninas e meninos. Para meninas e meninos. E é importantíssimo que os meninos sejam vacinados, porque uma vez que um menino esteja infectado, ele vai infectar uma mulher. Então, aí ela vai desenvolver esse câncer de colo de útero. Então, é importante que a gente tenha essa conscientização dos nossos meninos para proteger futuramente as suas parceiras também. Sim, é uma questão de colaboração, né? Sim. Todo mundo fazendo ali como a gente falou, né? O vírus, ele também é responsável por câncer, né? Outros tipos, canal anal, pênis, né? Orofaringe. Então, também é uma forma de prevenir no próprio homem, né? Sim. E aí, no caso, então, relacionado ao SUS, como que a pessoa faz? Ela pode chegar lá, ela pede a vacina, ela tem que ter o encaminhamento de um médico, como que é? Não, se ela estiver na faixa etária da cobertura pelo SUS, basta ir a um posto de saúde. Ótimo, então essa é uma informação muito importante, né? É gratuito no SUS. Sim. E você pode chegar lá e pedir essa vacina. Outra informação também agora que vocês comentaram, que eu acho interessante a gente falar para o pessoal de casa, é em relação ao vírus. Não necessariamente quem tem o vírus desenvolve câncer. É isso? Na verdade, a maior parte das pessoas não desenvolvem, né? A gente tem, na maioria das vezes, um mecanismo eficiente, né, imunológico, que consegue fazer uma limpeza desse vírus do organismo com o tempo. Tanto que, às vezes, a pessoa tem uma lesão precursora que ainda não é câncer, e quando ela é de, né, inicial, de baixo grau, ela faz um acompanhamento, que às vezes isso vai até se normalizar, né? Mas algumas pessoas, né, por uma série de motivos, algum deles, principalmente questão imunológica, né, e resposta individual mesmo, tendem a desenvolver a doença, o câncer, né, a doença oncológica. E a gente pode, então, dizer que a melhor forma de prevenção ao câncer de colo é justamente ir ao médico, usar preservativo, ou teriam outras formas também? Acho que as principais, né? As principais é usar o preservativo, fazer o Papa Nicolau, né? O Ministério da Saúde, ele coloca a partir de 25 anos, entendendo que a gente sabe que o tempo de desenvolvimento desde a infecção pelo vírus HPV até todas essas alterações no colo do útero, nas células do colo do útero, para se formar um câncer, demora aí 3, 5, 10 anos, né? Então, o Ministério da Saúde coloca a partir dos 25 até os 64, né? O Papa Nicolau anual. Se a pessoa tem 2 exames normais, ela pode ficar até 3 anos sem fazer, né? Isso o Ministério da Saúde. A gente, na maioria das vezes, fala para... É mais garantido. E, no caso, se, por exemplo, aquela mulher, né, começou a vida sexual dela antes desses 25 anos, ela pode fazer o exame também? É o recomendado. É o recomendado, né? Então, antes do início da vida sexual. Já deve ir ao médico fazer esse acompanhamento, né? E, então, por exemplo, em relação a sintomas, né? Vamos falar agora do ambiente de vocês de trabalho, assim.
Sintomas. Quais são esses sintomas de câncer? A gente pode falar sobre isso ou tem algo, assim, mais detectável com o exame? Ou se a pessoa observou alguma coisa estranha no corpo dela, ela já deve ficar atenta e procurar uma ajuda? Como que é? Então, a gente sempre vai reforçar a questão da prevenção, né? A gente sabe que a doença inicial, ela pode não gerar nenhum sintoma, né? Por isso a importância de realizar o exame preventivo para detectar ainda lesões bem precursoras. Na verdade, a gente fala que é uma prevenção, na verdade, o Papa Nicolau, ele consegue também ser uma prevenção primária, ou seja, antes de ter a doença, ele já conseguir, às vezes com lesões precursoras, já faz um tratamento, às vezes uma ressecção, enfim, acompanha para ver se realmente vai desaparecer. Então, ele consegue ter tanto essa prevenção antes de ter a doença, como também uma prevenção de detectar lesões ainda iniciais, onde a gente sabe que, no geral, um câncer, né, diagnosticado em fases iniciais, ele vai ter uma chance maior de cura, né? Então, essa é a importância desse acompanhamento, né, do preventivo. Você quer complementar? A gente vê que tem algumas pacientes que relatam dores abdominais, às vezes algumas alterações de secreções vaginais, mas o que realmente é importante é que ela faça esses exames, que ela realmente tenha um médico de confiança, que ela vá todos os anos na consulta e que ela faça esse exame. E quando já chega nesse estado, nesse nível do câncer, é porque a doença já... Na maioria das vezes, o que acontece? A doença inicial, às vezes, não tem nenhum sintoma. Quando o paciente passa a ter sintomas, quando a paciente tem algum sintoma, que pode ser um sangramento anormal, né, que pode ser uma dor pélvica. É muito comum também a queixa de dor durante o ato sexual, né, um corrimento também diferente, né, com dor, com características mais infecciosas, pode acontecer. Então, isso tudo são sinais de que tem alguma coisa errada, né? E a gente sabe que no Brasil a maior parte dos diagnósticos são feitos já com doença localmente avançada, não metastática, né, em outros órgãos, mas ainda localmente avançada, não tão inicial como a gente gostaria, né? E aí a gente pode ter esse tipo de sintomas. Na doença mais avançada, aí a paciente passa a ter outros sintomas mais preocupantes, né? A perda de peso, surgimento de ínguas, né? A doença ela pode levar a um acometimento ósseo, levar a dor, né? Essas ínguas podem aumentar em outros lugares e levar à obstrução do funcionamento urinário, do funcionamento intestinal. E aí a gente já está lidando com uma doença bem mais avançada, onde a gente já sabe, né, que as chances de cura são bem baixas. Sim. Em relação a essa taxa de cura, você comentou logo no início que quanto mais cedo, né, se descobre, melhor é o tratamento, melhor ali a cura, digamos. Mas o câncer de colo de útero, como que ele é assim aqui no Brasil? Ele tem uma taxa de cura alta? Ou depende, ou a gente não tem essa informação? A gente tem essa informação, né? Como a gente tem uma doença mais localmente avançada, quando a gente pega uma doença muito inicial, a gente sabe que a cura chega a 70% dos casos, né? E isso vai reduzindo à medida que eu vou avançando a gravidade dessa doença, né? Uma doença mais localmente avançada, que já tem o movimento ali fora um pouquinho do útero, da pelve, né? Aí a gente diminui um pouquinho essa chance. Então, isso vai ser proporcional à gravidade que a gente encontra a doença. Sim, sim. E em relação também ao tratamento, como que é o tratamento Queria ouvir um pouco do lado da medicina e também da farmácia, né? Assim, de uma forma multiprofissional. Como que é o tratamento para pessoa que chegou lá com câncer? Pode ser em estágio já inicial ou um pouco mais avançado, mas quais são esses protocolos de tratamento? A gente leva em consideração muitas coisas, né? A idade da paciente, se a paciente já tem uma prole, se ela já tem filhos ou se ela deseja ter filhos, levando em consideração se é uma doença muito inicial. Às vezes a doença muito inicial, que está só restrita ao útero, né, de um tamanho pequenininho, às vezes a gente consegue com cirurgia mesmo tratar, né? Aí a gente tem vários tipos de cirurgia, alguns que conseguem até preservar a fertilidade, né, quando é uma doença inicial. Mas quando a gente já tem uma doença localmente avançada, né, aí realmente o tratamento vai ser com quimioterapia e radioterapia. E quando a gente tem uma doença mais avançada ainda, né, com lesões já fora lesões à distância, aí o tratamento é só com remédio mesmo, com quimioterapia. Hoje a gente tem outros tipos de tratamento, né, mais
que a gente vai se modernizando e individualizando o tratamento, graças a Deus. Então, hoje tem outros tipos de medicação, imunoterapia, né, que a gente também faz uso. Então, é um tratamento bem amplo, né? Sim. Com todas as outras profissões. Eu queria saber um pouco também desse lado da farmácia. A farmácia ela é responsável pela manipulação desses medicamentos, então ele é um papel exclusivo do farmacêutico, né, a manipulação do medicamento oncológico. E após esse diagnóstico feito e a prescrição desse medicamento, desse ciclo de tratamento, é que a farmácia entra em ação. Então, a gente faz toda uma análise dessa prescrição, do histórico desse paciente. Então, a gente caminha muito junto com o médico ali naquele diagnóstico daquele paciente, porque todas as informações repassadas pelo médico são importantíssimas para que a gente possa dar andamento nesse tratamento, até para que a gente possa ir acompanhar esse paciente para verificar se realmente ele está tendo algum sintoma referente aos medicamentos, se ele está conseguindo ter uma boa resposta. Então, a farmácia tem esse papel, o farmacêutico é o papel do farmacêutico, né? Então, a gente consegue caminhar junto com o médico para garantir que esse paciente consiga terminar esse ciclo de tratamento. Sim, e até a questão da própria orientação, né? De como que o paciente deve tomar aquele medicamento, dos efeitos colaterais. A quimioterapia intravenosa, endovenosa, ela é feita dentro de uma instituição de saúde. E aí, quando o paciente chega para receber essa quimioterapia, ele recebe todas as orientações de como aquele medicamento é preparado, quais as reações que aquele medicamento pode causar e quais as reações que ele pode sentir em casa, porque alguns medicamentos causam náuseas tardias, causam uma reação tardia. Então, a gente orienta esse paciente para que ele esteja muito ciente de quais os sinais e sintomas que ele deve estar muito atento, né? Então, se começa a ter muita náusea, muito vômito, diarreia, esse paciente precisa estar muito atento para que ele não venha a desidratar. Então, a gente faz esse acompanhamento também. Sim, ótimo. E outra questão também que você apontou, doutora, é em relação a mulheres ali que têm filhos ou a questão da idade. Eu queria saber se tem uma relação entre o câncer de colo de útero e isso, se a mulher tem filhos ou já teve, ou a idade, se isso também tem a ver com a idade ou não. A gente sabe que a infecção pelo HPV, ela é universal, né? A gente tem faixa etária, se a pessoa tem, né, gente pobre, a gente sabe que é uma infecção, 80% da população teve contato, né? Mas a gente tem alguns fatores de risco, né, que estão relacionados a essa infecção. Início de atividade sexual muito precoce, múltiplos parceiros, né, a falta do uso do preservativo. A gente sabe que são fatores de risco, né? O próprio nível socioeconômico, a gente vê que, por exemplo, quando a gente olha a distribuição da incidência, a gente vê que alguns locais do norte e nordeste, o câncer de mama, que é o principal câncer da mulher, ele passa o colo de útero ultrapassa ele, né? Norte, nordeste, principalmente. Então, a gente vê que tem uma relação importante com o acesso, né? E isso é importante a gente falar. E aí a gente tem alguns fatores de risco. Essa questão do contexto econômico, né, também. Isso, inclusive, é um dado que o relatório do Instituto Nacional de Câncer traz, também mostrando justamente que essas regiões de norte, nordeste, sim, a incidência é muito maior. E aí entra naquilo que a gente estava conversando no início do nosso podcast, né, do acesso à informação. E do combate à desinformação, né? Que é, inclusive, o que a gente vai retomar agora sobre o Márcio Ruais, que a gente começou lá em cima, né? Que é justamente essa campanha que visa aí essa conscientização. O próprio Conselho Regional de Farmácia aqui do Estado de Goiás também traz essas ações sociais, também traz essa preocupação todo ano, mas como você bem falou, né? Não é só em março que a gente deve se preocupar com isso, mas em todos os meses. Mas acaba que essa campanha ela é importante tanto para vocês, profissionais da saúde, para nós, pessoas leigas, né, que não são da saúde, e para todo mundo, né? Porque aquela coisa, o que é técnico da área de vocês, muita gente não sabe, mas a partir do momento que vocês estão ali dizendo, olha, o câncer de colo de útero é assim, você tem como prevenir, né? E você tem acesso a isso, por exemplo, essa informação mesmo de que meninas devem se vacinar e que o acesso é gratuito pelo SUS,
a gente recebe muito essa dúvida também, né, pelo nosso Instagram aqui do Conselho. Então, o Márcio Lilás, eu queria saber um pouco, assim, agora do dia a dia de vocês, né, do trabalho de vocês, de onde vocês trabalham, como que vocês desenvolvem essas ações no seu próprio trabalho e no seu também, suas experiências profissionais, que vocês têm desenvolvido? Dentro do hospital, nós temos uma equipe de marketing que realiza algumas campanhas também junto com os nossos pacientes. Como os nossos pacientes já são pacientes com diagnóstico, então a gente tenta conscientizar os nossos pacientes para que eles levem essas informações aos seus conhecidos, aos seus parentes, né, amigos próximos, para que essas pessoas elas possam ter essa consciência. Como a doutora Mônica falou anteriormente, durante todo o ano a gente tem campanhas voltadas a algum tipo de câncer, a conscientização de algum tipo de câncer. E para mim a conscientização é o mais importante, porque através da conscientização das pessoas a gente consegue levantar nelas e fazer acender nelas aquela luzinha. Eu preciso estar atento, isso é importante, porque muitas pessoas não conhecem, às vezes elas não sabem o que pode estar acontecendo. Então, através desse tipo de campanha, desse tipo de trabalho, a gente consegue pelo menos fazer com que as pessoas parem para pensar um pouquinho. Existe esse tipo de câncer. Eu preciso fazer esse exame para prevenir. Então, a gente consegue aí conscientizar a população. Ela é uma instituição bem ativa nesse sentido. E é importante, né, destacar aqui, o tratamento ele é multidisciplinar, né? Então, a gente tem uma participação de todo mundo. Né, os pacientes precisam aí de suporte psicológico, da nutricionista, né? O radioterapeuta participa, o farmacêutico participa. Na verdade, eu não vou nem citar, porque muita gente precisa desse tratamento. Com medo de esquecer alguém, né? Exato, todo mundo participa muito. Isso é muito importante para todos os pacientes oncológicos, né? Isso faz muita diferença, né? Esse apoio, o apoio da família. Então, a família também tem que participar disso para ele conseguir enfrentar esse momento difícil. Sim. E essa questão da família também é importante, porque muitas vezes o paciente se sente sozinho, né? Ou pior, ainda tem aquele preconceito que fala, nossa, eu tô com câncer porque eu peguei, não sei lá, na linguagem mais geral, peguei o HPV, que é, né, uma doença sexualmente transmissível, infecção sexualmente transmissível, e gera aquele preconceito, né, doutora? O que vocês enxergam isso, assim, da sociedade? As pessoas ficam com um certo receio, uma resistência, às vezes de procurar, né? Às vezes vê que tem alguma coisa errada, mas tem o medo, a vergonha de buscar uma ajuda, de falar o que está sentindo. Então, isso é uma barreira, né, que a gente tem que enfrentar. E isso que a gente está fazendo hoje, né, de levar informação é muito importante para que a gente consiga desconstruir isso, né? Como eu falei, o HPV, 80% das pessoas têm contato, né? Então, a gente tem que levar essa informação, começar a desconstruir, ver que tem formas de prevenir. Se mais de 95% dos casos são relacionados a essa infecção, com a vacina eu consigo reduzir 95% dos casos. Né? Então, é uma medida muito efetiva e que a gente consegue impactar muito, né, a doença. E as pessoas têm muito medo desse julgamento, né? Tem. E a gente tem muitos pacientes que, às vezes, chegam para fazer orientação com a gente e ele vira e fala assim: a doutora me falou que eu tenho aquela doença, mas eu não vou nem falar o nome dela, porque eu não tenho aquela doença. Então, assim, a gente ainda vê muito isso hoje. E as pessoas ainda acham que receber um diagnóstico de câncer é um diagnóstico de morte. Porém, hoje, com o avanço da tecnologia, cada vez maior aí da medicina, de novos medicamentos, e quanto antes esse paciente descobre esse câncer, maiores são os seus prognósticos, sabe? Maior é a chance de cura. Então, é importante que as pessoas tenham essa consciência também. Não é porque eu recebi um diagnóstico de câncer que eu recebi um diagnóstico de morte. Sim. Existe muita vida após um diagnóstico. E a gente precisa desmistificar isso também. Hoje a gente tem grupos de cuidados paliativos muito atuantes. E não é porque um paciente está em cuidado paliativo que ele está em fim de vida também. Então, a gente precisa mudar essas culturas que a gente tem. A gente ainda tem muitos pacientes, muitas famílias que chegam e falam assim, não fala para ela que ela tem câncer, tá? Porque se você falar para ela, ela vai ficar deprimida, ela vai morrer. Então, assim, a gente tem muita lei do silêncio em volta do paciente. Sim. E a família acha que o paciente não sabe o que está acontecendo. Ele está sabendo de que tá. Com certeza sabe. E esse cuidado paliativo, vamos explicar para o pessoal de casa o que é o cuidado paliativo? O que significa?
significa isso? Todas as pessoas que recebem o diagnóstico de uma doença incurável, essa pessoa está em cuidado paliativo. O que é o cuidado paliativo? Ele significa que aquela pessoa ela não tem chance de cura da doença, mas ela tem tratamento. Então, assim, um paciente que recebe o diagnóstico que não tem cura, ele recebe o tratamento e ele pode viver anos e anos. Só que hoje a gente ainda tem muito mistificado que o cuidado paliativo é um cuidado apenas de fim de vida. Eu estou em grupo de cuidados paliativos, significa que eu vou morrer logo. E não é isso. Não é. Não tem um prazo de validade. Não. Para dizer assim, o cuidado paliativo não. É verdade. E as pessoas têm muito medo disso, né? São estigmas, né? De que não evoluíram junto com a ciência, com a tecnologia, né? Que hoje a gente consegue promover controle de doença por muito tempo, mesmo sendo uma doença incurável, né? Como se fosse uma outra doença crônica, né? Uma insuficiência renal, uma insuficiência cardíaca, uma diabetes, uma pressão alta, são doenças crônicas, né? Que a gente tenta oferecer controle. E se em algum momento a gente não conseguir oferecer esse controle, o espaço de você tratar a doença ele vai diminuindo, mas não de você tratar a pessoa, que é o principal. Sim. E então, você oferecer cuidado, dignidade, aliviar sofrimento, né? Isso fala muito em relação aos cuidados paliativos. Sim. E todo ano o Ministério da Saúde faz essas ações também para que as pessoas se vacinem, né? Mas essa taxa de cobertura, como a gente vem comentando aqui, ainda não está no nível suficiente, né? Ainda é baixo. O que vocês, na opinião de vocês, né, enquanto profissionais da área da saúde, o que vocês acham que se deve a isso? Assim, a que fato é isso? É falta de informação? É preconceito? É julgamento? É de tipo, não vou falar da minha vida íntima e não vou atrás? Ou é tipo, não, isso aqui não vai acontecer comigo? O que vocês acham, assim, no dia a dia de vocês que se deve a essa... Misto, né? É tudo. É tudo, mas a desinformação ainda é o pior. Mitos, né, de que a vacina pode causar alguma coisa, né? A gente sabe que para uma vacina chegar para ser aplicada na pessoa, ela passou por muito estudo, né? Óbvio que efeitos colaterais, eventos adversos, eles podem acontecer numa porcentagem, né? Isso faz parte até dos estudos, né? Isso pode acontecer, mas é uma minoria, né? Isso não é o comum. A gente olha a proporção do benefício, né? Então, assim, a gente sabe que tem muito mito, falta de informação, né? E principalmente com relação à importância, o impacto que tem a vacina. E tem muito aquele senso comum também de tipo, não, isso não vai acontecer comigo. Tem também. Né? Muitas pessoas deixam de procurar médicos, eu digo isso assim, pelas coisas que a gente escuta, né? Tipo, não, você não vai procurar um médico, ou então vai fazer o seu exame anual. Não vou não, se eu for, vou achar alguma coisa. Exatamente, é pior, né? Não, se você, quem procura acha, eu vou ao médico, eu fui ótimo, voltei cheio de coisas. Já ouvi muito, muito, muito isso também. E o efeito colateral da vacina que a gente estava comentando, tem alguma coisa, algum estudo que já faz sobre local, né? Às vezes a dorzinha no local, pode fazer um linfonodozinho, né? Por reação mesmo, igual quando a gente tem infecção de garganta e tem uma ínguazinha aumentada aqui nesse local. Não. Nada demais, né? Outra questão também agora do lado da farmácia, né? A pessoa tomou a vacina. Tem algum problema ela tomar algum medicamento que ela já tome ali durante a vida dela mesmo? Uma interação medicamentosa? Ou isso vai depender? Ou a vacina não influencia? Ou isso é um mito? Por exemplo, eu tomei vacina, não posso tomar o meu medicamento que eu tomo geralmente. Não lembro de nenhum medicamento que tenha qualquer intervenção com ela, não. Interação com ela, não. A gente tem visto muito algumas desinformações nesse sentido, né? Não vou tomar vacina de qualquer coisa porque eu faço tratamento para tireoide. E aí interage. E aí as pessoas começam a não querer tomar vacina por medo de desenvolver outras doenças. Eu não me recordo de nenhuma vacina que tenha alguma interação com o medicamento. A gente tem, assim, algumas vacinas, algumas pessoas que possuem alergia ao ovo, que não podem tomar algumas determinadas vacinas, mas nenhuma contraindicação por conta de interação medicamentosa, não. Perfeito. Então é importante a gente reforçar isso também, né? Como a doutora também falou, a vacina é super segura,
né, passa por todo um processo científico de estudo, né, não vai fazer mal para você. Então, a gente tem que reforçar isso justamente para que a sociedade saiba que vacina salva vidas. Sim, com certeza. Bom, gente, o nosso assunto vai ficando por aqui, infelizmente. O nosso tempo passa muito rápido, mas é como eu sempre digo ao final de cada episódio, o que é muito bom dura muito pouco. Mas antes de eu me despedir de vocês, eu gostaria que vocês deixassem um recadinho para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo também, sobre a importância, né, do que a gente conversou aqui, sobre a importância da prevenção, de ir atrás de médico, de não ter vergonha, de ir atrás também de orientação farmacêutica, né? O médico faz o diagnóstico, mas como a gente comentou aqui, o farmacêutico ele tá também para te ajudar, para te orientar. É todo um trabalho em conjunto, multidisciplinar. Então, eu gostaria que vocês deixassem um recadinho para o pessoal de casa que está assistindo vocês, por favor. É importante que realmente façam as suas consultas médicas, realizem seus exames, não tenham medo de descobrir alguma coisa, porque é melhor realmente de descobrir, caso tenha algo de errado, que você possa fazer esse diagnóstico precoce para que inicie o tratamento o quanto antes. Então, não tenha medo de fazer exames, de procurar um médico, de procurar pelo farmacêutico. Nós estamos aqui para apoiar e ajudar. Muito obrigada, Tereza, por favor. E, né, fazer os seus exames regularmente, ter uma vida saudável, né, fazer atividade física, se alimentar bem, isso é muito importante. Cuidar da mente, né, isso é muito importante. E se atentar também aos sinais do seu corpo. É óbvio que a gente quer uma doença que ainda não tenha sintomas, né, naquela estágio inicial, ou de preferência não ter, né, prevenir. Mas se atentar aos sinais, né, a qualquer coisa errada que você sinta com o seu corpo, procure um médico, né, para investigar e para ter, né, a oportunidade de realizar um tratamento. Sim, muito obrigada. Eu agradeço em nome da diretoria, em nome do conselho, a presença de vocês. Você aí de casa acompanhe a gente nos próximos episódios. Siga o Conselho Regional de Farmácia do Estado de Goiás no Instagram, no YouTube, no Spotify. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.